Luís Filipe Vieira, em conjunto com o vice-presidente e administrador Rui Costa, os dois responsáveis máximos pelo futebol benfiquista, serão confrontados em breve com uma proposta do Nápoles por Nuno Tavares. Segundo o jornal O Jogo, os dirigentes do emblema italiano querem reforçar o flanco esquerdo e decidiram avançar pelo jogador de 21 anos das Águias. Já há algumas semanas que é conhecido o interesse do Nápoles no camisola 71, mas a decisão de tentar contratar o canhoto formado no Seixal apenas foi tomada muito recentemente, depois de os elementos responsáveis pela gestão do plantel do clube napolitano terem analisado todos os nomes em cima da mesa. Seguido há mais de um ano, Nuno Tavares convenceu o Nápoles pela capacidade física e velocidade que lhe permitem cotar-se como um lateral com grande propensão ofensiva, mas também com capacidade para ser efetivo na recuperação defensiva. Pela sua margem de progressão, o jovem defesa bate, por exemplo, a Alex Grimaldo, que tem 4 anos a mais, pesando também o preço na escolha final. Os napolitanos já estiveram interessados no espanhol, mas recusaram chegar aos 40 milhões de euros pedidos nas duas últimas épocas pelo líder encarnado. Os dirigentes napolitanos antecipam uma fasquia em torno dos 30 milhões de euros pelo lateral, verba que consideram também inalcançável, até pela desvalorização dos jogadores provocada pela pandemia. Confiam por isso que uma proposta mais baixa e com mais valias possa convencer o Benfica e superar os ingleses do Burnley e Newcastle, que, como já noticiámos, também seguem Nuno Tavares com muita atenção. Porém, ambos estão ainda a lutar pela permanência na Premier League, daí que não tenham ainda tomado decisões que impliquem avultados investimentos. Outro jogador que estava na calha para sair do Benfica desde a chegada de Jesus é Francisco Ferro. Contudo, um dos destinos mais apetecíveis para o jovem central já lhe fechou a porta. Estou a falar do Valência, ele que não deverá ter continuidade para além desta época no clube tché, dado que são várias as notícias da imprensa local que dão conta que o central cedido pelas Águias não entra nas contas do técnico Javi Garcia. E a conclusão é retirada das últimas opções, com a equipa a alinhar num sistema de 3 centrais e nem assim o defesa das Águias foi lançado de início. Passamos agora para notícias do Sporting, que depois de 4 anos vê a dívida saldada por parte do Sport Recife. O clube brasileiro anunciou que já saldou junto do Sporting a dívida em torno de 1 milhão de euros que se arrastava desde fevereiro de 2017. O emblema brasileiro estava sob a alçada da FIFA e impedido de inscrever jogadores até pagar o valor em causa à SAD Leonina, algo que acontece agora. No comunicado, o clube informa que procedeu ao pagamento de 907 mil euros relativos à transferência do avançado, valor a que se junta mais ainda 213 mil euros de juros e impostos. É recordar que André joga agora, desde o início da temporada, nos turcos do Gaziantepspor, equipa treinada por Ricardo Sapinto. E voltamos agora ao nome de Pedro Porro, ele que tem estado nas manchetes tanto de Inglaterra como de Espanha, no seu país natal, até porque agora foi chamado à seleção pela primeira vez. Ele chegou ao Sporting no passado verão, cedido por empréstimo do City, que o contratou ao Girona por 12 milhões de euros. Cedido ao Valladolid na temporada passada, viajou para Alvalade, emprestado por 2 épocas, ou seja, até junho de 2022, com o Sporting a ficar com opção de compra na ordem dos 8 milhões e meio de euros, que pode exercer a qualquer altura. Mesmo que o City o queira receber de volta, a administração leonina pode acionar a cláusula, embora, segundo informa agora o jornal A Bola, os ingleses tenham depois opção para recuperar o jogador pagando ao Sporting. O valor não é conhecido, mas sabe-se que, por norma, nestes casos os Citizens estabelecem o dobro do valor da opção de compra para poder recuperar o jogador, no caso de Porro, algo na ordem dos 17 milhões de euros. Seja como for, pelos dados recolhidos pelo jornal A Bola, a intenção do lateral direito espanhol nesta altura é continuar a jogar de leão ao peito. A aposta no Sporting está a ganha, Pedro Porro só pensa a verde e branco. O nome de Nuno Mendes continua à mesa de vários gigantes europeus. Também o jornal espanhol AS dá conta de que o Real Madrid mantém bem vivo o interesse no lateral esquerdo e está atento ao evoluir das intenções dos Citizens. O defesa de 18 anos está há já largos meses referenciado pelos merengues, que, de acordo com o Diário Espanhol, nele identificam o possível substituto de Marcelo, lateral e internacional brasileiro, que, ao que tudo indica, irá abandonar Madrid. Por esse motivo, a referida fonte, que confirma a abordagem do City, garante que os espanhóis estão vigilantes à possibilidade de em breve chegar ao Alvalade uma oferta.
A despeito de não ter recebido qualquer proposta oficial, a SAD do Sporting está protegida pelos 70 milhões de euros que constam na cláusula de rescisão de Nuno Mendes na renovação assinada em dezembro passado, e será essa a referência na eventualidade de as conversas ganharem alguma tração. Fecho com a notícia de que Bruno Paulista rescindiu o contrato também com o Sporting, ele que foi contratado em 2015 ao Bahia. O médio brasileiro participou apenas em 7 jogos pelos Leões e integrava o lote de excedentários. É assim mais um caso resolvido pela administração de Frederico Varandas, faltando ainda agora resolver Lumor e Renan Ribeiro. E saltamos agora para a Invicta, que ao renovar com o melhor marcador da equipa em dezembro passado até 2025, a SAD não só deu a Sérgio Oliveira o reconhecimento que o médio justificava em função do seu rendimento no relevado e papel de liderança no balneário, como afastou vários clubes de primeira linha que tinham planos para aproveitar o estatuto de jogador livre que o subcapitão iria gozar caso não chegasse a acordo com o Porto. Sérgio Oliveira nunca escondeu o seu amor pelo clube, mas como profissional que é, também sabia que o seu futebol valia mais do que realmente oferia no Porto antes de renovar o vínculo até 2025. Das suas palavras se lê: estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim. Agora, quem quiser Sérgio Oliveira terá de pagar muito bem ao Futebol Clube do Porto. Ainda pelo norte de Portugal, mas mais especificamente pela cidade de Braga, há novos avanços do Palmeiras de Abel Ferreira por André Horta, o médio de 24 anos vinculado ao Braga até 30 de junho de 2024. No Brasil já circula a informação de que foram estabelecidas conversações entre o Verdão e os guerreiros. Inclusivamente na última terça-feira surgiram informações dos valores que se encontram em cima da mesa. O Palmeiras pretende o empréstimo do centrocampista até final deste ano civil e admite vir a pagar 4 milhões de euros na eventualidade de apostar na compra definitiva dos direitos de André Horta. Abel Ferreira terá colocado o nome do médio na lista de prioridades do Palmeiras para a nova época, ele que tentará em tempos de levar Horta para o PAOK, último clube do técnico antes de se mudar para o território brasileiro. Ainda em Portugal, o Farense já apresentou o guarda-redes Beto, contratado na sequência da grave lesão sofrida por Defendi. A contratação de Beto passou assim por um entendimento com o Leixões e o novo recruta dos Algarvios já poderá ser opção no jogo contra o Boa Vista. Principais referências feitas ao mercado de transferências português, portanto está na hora agora de passarmos para as principais ligas europeias, começando mais especificamente pela La Liga, onde o jornal espanhol AS garante que Joan Laporta, recentemente eleito presidente do Barça, tem um princípio de acordo com Sérgio Agüero para que o jogador argentino vista a camisola dos Blaugrana até junho de 2023. O avançado do City, de 32 anos, chegaria à Catalunha a custo zero. Não há qualquer documento assinado, porque Laporta ainda não tomou posse e todos os assuntos de gestão do clube estão a ser tratados por Carles Tusquet, avança o mesmo jornal espanhol. Recorde-se que há poucos dias a imprensa inglesa noticiava também que João Félix era um sério candidato a substituir Agüero no City, pois o português do Atlético de Madrid é um jogador muito apreciado por Pep Guardiola. Já por Madrid, os seus eternos rivais veem o seu técnico Zinedine Zidane deixar a porta aberta a um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Real. Sim, talvez, nós sabemos a pessoa que é e tudo o que fez no Real Madrid. Agora é jogador da Juve e temos de respeitar isso. Vamos ver o que irá acontecer no futuro. Tive a sorte de ser o seu treinador e ele é impressionante. Neste momento está a ajudar a Juventus. Quem afirmou foi o treinador francês do Real em declarações à Sky Itália. A partir do momento em que a Juve foi eliminada pelo Porto da Liga dos Campeões, surgiram, recorde-se, notícias sobre um possível regresso de CR7 a Madrid ou mesmo Old Trafford e outras também puro fumo de imprensa ao estádio de Alvalade. Rumamos agora à Premier League, que está apenas a 2 meses de terminar, e o Daily Mirror decidiu efetuar uma lista das contratações que não corresponderam às expectativas, e entre os 10 nomes escolhidos estão 2 portugueses, ambos adquiridos pelo Wolverhampton. O primeiro foi contratado ao Barça para suceder a Matt Doherty. Nelson Semedo é acusado de ter exibições irregulares e de apresentar algumas fragilidades defensivas. Já Fábio Silva, que chegou por 40 milhões de euros, é apontado à falta de eficácia, apenas 2 golos em 26 jogos, mas a idade, 18 anos, serve de atenuante ao avançado. Campeões, chegamos à parte final do vídeo, onde já é destaque fazermos então as últimas do mercado.
Começamos com Saúl Ñíguez, que estará interessado em sair do Atlético Madrid no final da temporada, e o Bayern de Munique apresenta-se na corrida para garantir o passe do internacional espanhol. Fernando Muslera renovou por mais 3 anos com o Galatasaray. O guardião de 34 anos, que regressou às balizas em janeiro, depois de uma grave lesão, mantém a vontade de terminar carreira no clube, que representa desde 2011, com a intenção de continuar a fazer história. Keisuke Honda já tem novo clube. O internacional japonês, que chegou a ser apresentado como reforço do Portimonense, foi impossibilitado de se inscrever na Liga NOS e vai agora jogar no Nefti do Azerbaijão. Lucho González vai colocar um ponto final na carreira. Aos 40 anos de idade, o antigo médio do Porto vai renovar contrato com o Atlético Paranaense apenas por 3 meses para cumprir a sua despedida dos relevados. O mesmo Atlético Paranaense que já tinha dado a conhecer que Paulo Autuori não iria continuar à frente da equipa e para regressar às funções de diretor técnico, mas é certo que António Oliveira, o português filho de Tony, será o seu sucessor no cargo. E fechar com a notícia que Jonathan Urreta Vizcaya termina a ligação com o Peñarol e é um jogador livre. De recordar que em Portugal o extremo de 30 anos vestiu as camisolas do Benfica, do Vitória e do Paços de Ferreira. E fecho com a notícia de que Zlatan Ibrahimovic vai regressar à seleção da Suécia. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.